Viemos hoje conversar com o artista plástico Eduardo Cobra, que em breve embarca para um tour no exterior e também continuará a fazer um trabalho numa rodovia de São Paulo, onde ele vai pintar o maior mural do mundo. Boa tarde, Cobra, tudo bom? Beleza? Tranquilaço. Que bom estar aqui na sua presença, ter a sua presença, estar aqui na sua companhia. Obrigado. Você nasceu na periferia, né, Cobra? Eu queria saber como é que foi seu primeiro contato com a arte de rua, por onde você iniciou essa trajetória sua. Sim, eu nasci num bairro aqui da periferia de São Paulo, que é um bairro chamado Martinica, que ele fica no Campo Limpo. E morei lá vários anos da minha vida, parte da minha família ainda mora lá. Tô sempre por ali, sempre visito e tal. E foi aos 12 anos, 1987, 1988, que eu tive meu primeiro contato com as ruas, assim, no sentido de começar. As ruas sempre me chamaram muita atenção, sempre me atraíram muito, assim, tal, né? Então eu era o mascotinho lá de uma turma, de uma galera de 27, 30 anos de idade. Eu tinha 12, 13 e já colava com esses caras e saía por vários pontos da cidade com pichação. Então o meu primeiro contato realmente foi através da pichação, né? Então nesse período de 87 a 90, a 1991, 92, eu estava envolvido com a pichação. E era um momento assim, vamos dizer, do auge mesmo da pichação em São Paulo, né? Que acho que não tinha um prédio aqui na cidade que não tinha o topo pichado e tal. E só que antes disso eu já desenhava. Então é engraçado, porque eu tive meu primeiro contato através do picho, mas eu já desenhava em caderno. Eu tinha vários cadernos de desenho e tal, mesmo antes de começar na pichação. Então, assim, no meu caso não é uma questão de evolução. Ah, o cara era pichador, evoluiu. Não, nada a ver. Tipo assim, eu era um pichador, naquele momento eu era um pichador, eu sabia fazer isso. Beleza, ponto final. Assim como tem amigos meus daquela época, que até hoje são pichadores ainda. Então os caras estavam lá no pi, continuam sendo pi. No meu caso, como eu já desenhava, então pra mim, quando eu descobri que dava pra fazer desenho nos muros, que também era, pô, dentro da cultura hip hop, legal pra caramba, tal, eu comecei a fazer desenho nos muros. Então foi uma transição, né? Que Entendi. no meu caso funcionou. E como você descobriu o grafite? Então, eu fazia parte de um grupo de break, chamado Jabaquara Breakers, né? Que é uns caras da época que tinha o Lago São Bento, que a galera do hip hop se encontrava lá no Lago São Bento, tal, etc. Eu fazia parte desse grupo aí. E aí, o grafite eu conhecia como um dos elementos da cultura hip hop. Então, dos 5 elementos, né? E um dos elementos é justamente o grafite. E aí eu descobri através disso. E também descobri através, assim, conhecer mesmo, ver mesmo. Foi através de videoclipes, né? De bandas de hip hop de Nova York e tal. Alguns filmes. E também 2 livros, um chamado Subway Art e outro Spray Can Art, que um deles é de uma fotógrafa chamada Martha Cooper. E esses livros em 1990 vieram aqui para o Brasil e aí serviram de referência tanto para mim quanto para vários outros artistas que a gente vê hoje pintando nas ruas. Tiveram esses livros como base, que eram os grafites dos trens, dos metrôs de Nova York da década de Certo. 80. Entendi. Você está preparando uma intervenção em um muro de 151 metros de comprimento por 29 de altura, às margens da rodovia Castelo Branco, no qual será o maior painel grafitado do mundo, né, aqui na Grande São Paulo, Itapevi, na Grande São Paulo. E qual que é a sua sensação de ter esse reconhecimento do público, das empresas em geral? Bom, eu sou um artista autodidata, né? Então, assim como muitos, eu lutei pelo meu espaço, estou lutando até hoje. Então, nunca foi fácil e a cada dia o desafio é outro, o desafio vai mudando de estágio, né? Mas eu sempre fui um cara muito insistente, persistente, que não resolvi não desistir, resolvi acreditar naquilo que eu queria fazer, que era a arte.
E depois de 28 anos eu tenho colhido os frutos dessa minha dedicação. Mas não tem sido fácil mesmo assim. As dificuldades contínuas, né? E hoje eu também tive aí o prazer de poder levar meu trabalho literalmente para os 5 continentes. Então cada um é um desafio. Esse de 6.000 metros é um outro desafio, né? É um outro nível de trabalho, até pela questão de segurança, logística, organização. Então assim, pintar, chegar para pintar, até você chegar para pintar, e tem tantas coisas envolvidas antes, né? Então eu e a gente fez um trabalho no Rio de Janeiro, lá no Boulevard Olímpico, que também entrou pro Guinness com 3.000 metros quadrados, e esse tem 6.000, né? Eu realmente não esperava. Quando eu comecei a fazer trabalhos nos muros e tudo mais, eu não esperava nem que eu pudesse conhecer outras cidades, né? Quer dirá outros países e quer dirá pintar muros nessas dimensões. Mas eu sou muito movido também pelo desafio, assim. Então, quando surgem essas coisas, por mais que seja difícil, por mais que muitas vezes eu nem saiba como resolver, eu encaro e dou um jeito de fazer. E você pode adiantar para nós como é que vai ser feito esse trabalho, que já tem um tema escolhido? Olha, eu estou justamente nesse momento trabalhando na elaboração do desenho, né? Embora a gente já esteja fazendo fundo no painel, alguma coisa assim, mas eu ainda não defini exatamente a imagem. Eu estou trabalhando nela agora, porque muitas vezes leva mais tempo para criar o desenho do que para pintar, né? Então eu faço várias pesquisas e tudo mais até chegar no resultado da imagem. Mas ele vai poder ser visto na Castelo Branco, esse painel. Então todo mundo que for São Paulo, sentido interior, vai passar pela Castelo e vai ver esse painel, porque ele dá de cara assim com a Castelo. É um painel totalmente externo. E você começa os trabalhos quando lá? Eu começo dentro de alguns dias. Alguns dias. Dentro de alguns dias. E também Mas deve levar 2 meses. Prazo de 2 meses. Deve levar 2 meses. Dentro de alguns dias você também embarca para Dubai, né, nos Emirados Árabes Unidos, onde vai participar de um concurso que premia o melhor grafite 3D. Você pode contar para nós como é que vai ser? Ou se também já tem algum projeto que você tem em mente para ser apresentado? Na realidade, é um projeto... Dubai, todos os anos, eles fazem um festival chamado Dubai Canvas, que é daquelas pinturas em 3D no piso, né? E eu sou precursor, pioneiro nessa técnica no Brasil, tenho ido para vários países, cheguei a ir para Dubai, porém esse ano tem uma peculiaridade. O que acontece? O Festival de Dubai desse ano resolveu eleger, segundo a opinião deles, os 120 melhores artistas do mundo de pinturas em 3D. E eu fui escolhido entre esses 120. Esses 120 artistas, todos tiveram que mandar 2 desenhos para uma comissão que é formada por americanos, por várias pessoas que estão lá, vários outros artistas. Desses 120, apenas 25 seriam escolhidos para esse festival desse ano. E aí, desses 25, 10 são artistas locais, né, que eles estão favorecendo a arte local, e 15 de várias partes do mundo. E aí eu fui escolhido entre esses 15 e estou indo para lá representar o Brasil e tudo mais, e também no sentido de fazer esse trabalho completamente sozinho, né? Porque uma das condições do evento é que eu vá sozinho para lá. Então, já nos próximos dias eu estou indo sozinho. Não tem parcerias? Não tem como. Estou indo sozinho e assim que eu retornar, eu vou para esse painel aí, lá da Castelo Branco. Certo. Durante a trajetória, o pintor Cândido Portinari, ele ficou conhecido por ter sido acometido por uma doença provocada pelo contato das tintas com sangue. E você já disse também que você passou por esse problema, né? Já foi detectado. Você poderia comentar pra gente sobre isso? Comento. Essa questão aconteceu pela não utilização de EPIs, ou seja, de kit de segurança, né? De máscara, de luva, tal, etc. Então eu pintei durante vários anos da minha vida sem me proteger. Então, assim, a máscara, né? Eu não usava máscara nem nada, tal. Pintava muito em ambientes fechados, inalando a tinta spray, o thinner, que é completamente tóxico. E aí eu tive esse problema de intoxicação de metais pesados, né? Fiquei vários anos doente com isso.
E até hoje, assim, embora eu esteja bem melhor, mas ainda tem algumas sequelas dessa questão aí, como você comentou, que levou o Cândido Portinari a óbito. Certo. Mas hoje você toma mais cuidado, Hoje então... eu tomo mais cuidado, mas mesmo assim não é fácil, né? Porque você está trabalhando na rua, tal, nem sempre dá para tomar todos os cuidados. Entendi. A gente não pode deixar de abordar, eu sei que é um assunto chato, mas recentemente você está envolvido em uma polêmica, né, com o prefeito, que ele disse que você seria coordenador de um programa de arte de rua, né? O prefeito João Dória deu essa entrevista. E você mesmo chegou a ser convidado, você poderia explicar melhor por que aconteceu essa confusão? Exatamente. Eu cheguei a fazer alguns comentários já sobre esse ponto, né, de que realmente são alguns motivos aí, algumas questões que estão envolvidas nesse assunto. Uma delas é que fisicamente não seria possível eu ser coordenador de nada. E outra também que eu não quero. Eu não quero ser coordenador porque eu estou muito dedicado às pinturas dos murais, o que já toma todo o meu tempo. Eu não tenho tempo sequer de conseguir concretizar os trabalhos que eu quero concretizar. Nesse ano específico, eu tenho um projeto em Nova York, da pintura de 28 murais lá, que a gente está organizando nesse momento. Então não seria possível, né? O que acontece é que com todo o desdobramento dessa polêmica aí, a gente viu que os murais da 23 de maio foram cobertos. Nesse ponto que os murais foram cobertos, o meu mural e de outros 7 artistas, parece, seriam preservados. E quando eu fui consultado sobre essa questão, eu coloquei o meu ponto de vista que se os outros murais ali teriam sido removidos, então que o meu mural também fosse removido, né? E depois de alguns dias acabaram fazendo uma intervenção também, só para contar a história rapidamente, lá no meu muro, e eu também não me achei apto assim a ir lá restaurar. Então, na minha opinião, eu achei que o correto seria ser removido e hoje o meu mural foi removido. Ou seja, eu tomei um prejuízo com essa história toda, porque para falar desse mural, talvez as pessoas não saibam, eu fiz esse painel de forma voluntária, espontânea. É um mural que eu fiz num outro momento da cidade, do projeto Lei Cidade Limpa. O que é o projeto Lei Cidade Limpa? Que é o que retirou placas ou outdoors da cidade. Então eu briguei na prefeitura, nesse momento, em 2008, para conseguir pintar aquele mural lá. Então não tive nenhum apoio, não tive nenhum incentivo. Fiquei 40 dias lá pintando aquele muro. E era um muro que era para ter ficado provisório e ficou lá cerca de 8 anos. E agora o muro não existe mais. Então, toda essa polêmica, para falar assim, resumidamente, ela nos mostra a importância da arte de rua para a cidade de São Paulo, nos mostra a quantidade, a diversidade de estilos, de talentos que tem pintando nas ruas, né? Então, assim, eu sou favorável ao quê? A convidar arquitetos, a convidar urbanistas, muralistas, grafiteiros, todas as pessoas que estão fazendo intervenções públicas, todo mundo que está na rua, para conversar sobre isso. Porque outras cidades do mundo, como a Filadélfia, por exemplo, ou várias cidades dos Estados Unidos, na Europa, vários lugares conseguem conviver muito bem com a arte de rua, né? Porque a arte de rua ela é sensacional, é fantástica para as ruas, né? Eu sou um fã de vários trabalhos que eu vejo pelas ruas. E eu vejo que hoje a população de São Paulo também se manifestou favorável a esse tipo de arte. Então a minha opinião é muito simples. Quanto mais arte a gente tiver nas ruas, é melhor. Então o que eu espero é que a gente tenha, com isso tudo, poder perceber a importância desses trabalhos e poder incentivar. Então o que a gente tem que fazer é incentivar a arte de rua, a acontecer mais e mais trabalhos. Então, se a prefeitura te convidar para pintar em algum espaço público, você aceitaria? Olha, assim, vendo o seu tempo, né? Que hoje você está atribulado com outras questões internacionais, mas se você tivesse tempo, você faria? Olha, conforme eu comentei, cerca de 90% dos trabalhos que eu tenho na rua, ou até mais, eu fiz de forma voluntária e fiz de forma espontânea, tá? Ou seja,
O meu trabalho é mural, vale a pena comentar isso. Por que hoje o meu trabalho é mural? O meu trabalho é mural porque eu peço permissão para o proprietário, certo? Eu peço permissão, posso pintar o seu muro? Pode. Então, se for um muro público, obviamente que eu tenho que pedir para o poder público a permissão. Posso pintar esse muro? Entendeu? Então, se houver a permissão, eu vou realizar o trabalho de mural, assim como tantos artistas hoje fazem trabalhos de muralismo na cidade. Então dependem ou da permissão do proprietário ou da permissão da prefeitura. Então faz parte. Agora o grafiteiro, ele não precisa de permissão nenhuma. O grafiteiro faz o trabalho dele de forma ilegal. Que é assim, a única similaridade entre a pichação e o grafite é essa, que os dois acontecem de forma ilegal na cidade. O grafiteiro faz o seu desenho, o pichador faz a sua letra. Mas o muralista não. O muralista trabalha com autorizações. Eu não digo que eu tenho uma parte do meu trabalho que ainda é ilegal, vamos dizer, grafite. Porque muitas vezes eu quero fazer algum protesto, alguma coisa assim, como os murais que eu faço de proteção dos animais, tantos outros temas, como São Paulo Realidade Aumentada, que eu fiz o ano retrasado, falando de questões sociais da cidade, eu faço alguns sem permissão. Mas a grande maioria dos meus trabalhos hoje são com permissão, sim. Certo. E o que você tem, assim, o seu pensamento, o que você acha dessa tinta azul que passou a cobrir os grafites, inclusive o seu da 23 de maio, depois que a prefeitura baixou essa determinação, né, de ir atrás de pichador e apagar alguns grafites pela cidade. O que você acha dessa tinta cinza? Então, é aquilo que eu comentei, né? Toda essa polêmica que foi gerada em torno desse ponto, em torno da arte pública, em torno dos artistas, eu acho que partindo desse ponto, do fato que ocorreu, se faz necessário encontrar todos os artistas, encontrar todas as pessoas envolvidas na arte pública. Eu acho que é necessário entender melhor o que significam esses trabalhos, né? Eu acho que é interessante conhecer os artistas, conhecer o que está por trás dessa arte e perceber que toda essa arte é importante para a cidade de São Paulo, né? Então, por conta dela ser importante, ela não pode ser removida dessa forma. Então, o que nós temos que fazer é criar incentivo para esses artistas, né? De forma alguma, a gente tem que trabalhar do outro lado, porque, diferente de outras cidades do mundo, a arte de rua está no DNA da cidade de São Paulo. A arte de rua faz parte da cultura paulistana, entendeu? A arte de rua faz parte da história, faz parte da memória da cidade de São Paulo. Então todos os habitantes que moram na cidade de São Paulo aprenderam a conviver com a arte de rua. Então, isso é uma coisa realmente que vai permanecer durante vários e vários anos. É isso que eu ia te perguntar aqui pra gente finalizar. Como você acha, assim, você encontra caminhos para que a arte de rua possa permanecer em São Paulo? Olha só, aí vale a pena eu falar até da minha origem de novo e tal, etc. Quando eu comecei, eu não tinha nenhum tipo de apoio, eu não tinha nenhum tipo de incentivo. Uma lata de tinta, uma lata de spray custa mais de R$20. Então, obviamente que hoje você chegar para um menino da periferia, talentoso, que pode estar fazendo arte nas ruas e tudo mais, e falar para ele fazer isso sozinho é muito difícil, porque ele não vai ter nem recurso para conseguir fazer isso. Porém, os que estão conseguindo fazer têm que ser incentivados. De que forma que isso pode ser incentivado? De várias maneiras. Você pode ter parceria com empresas de tinta que podem ceder esses materiais. Você pode ter oficinas, você pode ter workshops, você pode criar mais espaços para arte pública, você pode criar museus de street art. Então tem várias coisas pequenas, que são muito pequenas para uma empresa grande, tal, etc., mas que para um artista faz toda a diferença. Porque hoje, um grande impedimento para que a arte ocorra na cidade, para que a arte ocorra em grande escala, é justamente esse impedimento de que muitas pessoas acreditam que um artista tem que ter se formado na faculdade X ou Y, ou ter curso superior, ou etc e tal. Mas muitas pessoas querem ignorar o fato de muitos desses artistas terem nascido na periferia e serem autodidatas. E as ruas estão cheias desses talentos, né? Os muros estão... Um olhar mais atento aos muros, a gente vai perceber a qualidade da arte
de rua na cidade de São Paulo, né? Não é por acaso que várias cidades do mundo hoje chamam esses artistas que estão nas ruas aqui para pintar. Então a gente tem artistas hoje aqui que vão para a Europa, que vão para os Estados Unidos, que vão para a África, que vão para tudo que é lugar do mundo. Isso não é por acaso. Isso é por conta da qualidade dos trabalhos que estão nas ruas de São Paulo. E a qualidade não quer dizer uma imagem com luz e sombra, tal, etc. Muitas vezes é um desenho abstrato, muitas vezes é um stencil, muitas vezes é um trabalho feito só com spray, só com rolinho. Então tem vários estilos. Eu acho que é importante também a gente perceber a diversidade, né? Então a qualidade, a diversidade, e também, só para complementar, a cidade de São Paulo recebe até grupos de turistas hoje para visitar os trabalhos de grafiteiros aqui nas ruas. Tem galerias de arte especializadas em arte de rua. Então tem muita coisa voltada para a arte de rua, né? E a gente também não pode ignorar a história da arte de rua, que vem lá de trás, com Basquiat, com Kate Haring, né? Com as ruas de Nova York tomadas pela arte de rua. Tantos lugares do mundo hoje incentivando. Por que nós não incentivaríamos? Né? Sendo que a gente exporta tantos talentos. Por que a gente não vai incentivar, sendo que a gente pode transformar as nossas ruas numa grande galeria de arte? Eu acho que nós temos que aproveitar esses talentos, né? Aproveitar, incentivar. Isso vai fazer da cidade um lugar melhor para todos. Porque a cidade de São Paulo, eu amo a cidade de São Paulo, eu nasci aqui, sou apaixonado pela cidade. Mas é uma cidade difícil. É uma cidade com um trânsito caótico, com poluição, com estresse e tudo mais. Então quando você passa e vê um prédio lá colorido, vê uma arte, é uma arte democrática que está ao acesso de todo mundo. Então quanto mais arte na rua tiver, eu acredito que é melhor para todos. Certo. Estivemos aqui hoje então com o Eduardo Cobra, essa fera na arte de rua. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando a TV Destaque.